Olá, quero apresentar para vocês o skid de aquecimento da Gascat. Ele é um módulo de aquecimento por banho indireto, instalado nos pontos de entrega, onde coleta o gás natural diretamente dos gasodutos, e são instalados nesses pontos de entrega que fornecem gases natural para grandes indústrias e para as companhias de gás local. Temos como principais componentes desse aquecedor essa grande estação de entrada e saída do gás, essa válvula 3 vias, okay? Ela que vai permitir que o gás passe todo pelo aquecedor ou seja bypassado conforme a temperatura de gás que esteja lá na saída da estação. E logo atrás de mim eu tenho o tanque principal. Esse tanque principal ele é composto internamente pela serpentina, pelo fire tub, e ele também é reservatório da água, que é o meio aí para o banho térmico. Logo acima dele eu tenho o tanque de expansão, que quando essa água aquecer ela vai se expandir para ele. Aqui do meu lado eu tenho o skid de utilidades, responsável por alimentar com gás o meu sistema de combustão. Lá no fundo eu tenho a minha chaminé. Ela é responsável por exaurir o gás aí que é resultado da queima. Ela está diretamente conectada ao fire tub. Bom, os aquecedores da Gascat contam com esse skid, que chama-se skid de utilidades, tá? Ele é um skid totalmente preparado para quê? Para fornecer o gás de queima que alimenta o aquecedor, tá? Que vai alimentar o fire tub, vai aquecer o fire tub vai aquecer a água aquece a serpentina, né? Então o gás que sai para a combustão desse sistema é desse skid de utilidades. Segurança, o que eu tenho primeiro aqui é uma válvula esfera, é uma válvula on-off, ou ela é aberta ou ela é fechada, tá? Então aqui está sem pressão nenhuma, quando eu abrir ela vai aumentar a pressão lá no manômetro, ó. Esse gás aqui que está vindo, ele pode vir da própria tubulação lá atrás, ele tem um passe aqui dentro, ele entra lá no começo do aquecedor, ele dá um passe aqui para fazer uma pré-aquecida, ele entra e faz uma pré-filtragem. Esse filtro tem dreno, tá? Se precisar drenar, eu consigo drenar a sujeira dele. Ele é um filtro tipo cesto. Aqui na entrada tem um manômetro para indicar qual que é essa pressão, para indicar se tem pressão aqui ou não na entrada. E aqui temos o conjunto de regulagem e bloqueio. Então eu tenho duas válvulas duplo bloqueio, tá? E a válvula de regulagem modelo Domus. Essa é uma válvula que suporta até 250 bar de entrada, tá? E ela está ajustada para 2 a 5 bar na saída. Essas válvulas aqui são todas de rearme simples, ok? Elas estão agora bloqueadas por causa que a pressão está baixa. Elas são válvulas de bloqueio por baixa e alta pressão. Para que eu possa rearmar ela, eu tenho que apertar um bypass aqui atrás, puxar o meu gatilho aqui do atuador, tá? A ferramenta que eu uso para rearmar ela é a própria tampa, é a tampa que eu tiro aqui de cima da válvula, tá? Eu puxo para cima o eixo do atuador, o eixo se acatraca lá junto com as esferas, e a válvula fica nessa posição, rearmada. Isso aqui serve também de indicador da válvula, assim ela está dando passagem e assim ela está bloqueada. Okay? E essa válvula é a válvula reguladora de pressão, ou seja, aqui na entrada a gente pode ver que entrou 10 bar e aqui na saída ela regulou para 4 bar. Tá? Então é uma regulagem fácil e simples dela também, válvula do modelo Domus. E aqui eu posso ver que a pressão de saída ficou em 4 bar. A pressão de entrada desse regulador era 10 bar, ele regulou para 4 bar, ok? Ele deu uma rebaixada para 4 bar, conforme está demonstrando aqui no manômetro. Saída da válvula reguladora a 4 bar, temos mais uma válvula esfera aqui. Aí temos uma derivação. Essa derivação ela vai alimentar válvulas e outros componentes que dependem dessa alimentação para operar lá na estação. Continuando aqui, temos outra reguladora, tá? Essa reguladora aqui é modelo Júnior AV da Gascat. Ela tem um bloqueio incorporado, ok? Ela é ajustada aqui para aproximadamente, eu vou abrir aqui, tá zerado. Ela está ajustada para aproximadamente 1,5, 1,4 a 1,5 bar, tá?
Então essa daqui ela faz um controle para caso essa pressão aqui aumente, ela faz o bloqueio, fazendo a segurança, tá? Aqui na sequência eu tenho outra derivação, essa derivação aqui é para o gás de queima da chama piloto e essa direta aqui é para a chama principal. Na chama piloto, como ela é um orifício um pouco menor, como ela tem menos capacidade de aquecimento de chama, ela tem um outro regulador, tá? Esse nosso regulador é o Júnior CH da Gascate. Então esse faz uma outra regulagem. Ele rebaixa essa pressão de 1,5 para aproximadamente 1 bar. Então em algumas instalações, essa pressão aqui de saída da queima do piloto pode variar de 0,4 a 1 bar, ok? E aqui ó, eu tenho um duplo bloqueio de válvulas solenoides e uma válvula de bloqueio manual. Então essa chama aqui é direcionada ao piloto, há uma pressão nesse projeto aqui de aproximadamente 1 bar, e aqui em cima eu tenho a linha principal, que é composta também de duplo bloqueio, válvula de alívio para não ficar de acordo com a norma, pressão contida entre as duas válvulas de bloqueio, e tenho também uma válvula de controle aqui proporcional 4 a 20. Essa válvula é que faz o controle P&D de queima da chama e aquecimento da água. Conforme vai chegando ao set point da água, essa válvula vai se fechando. Quando eu dou start no aquecedor e a água está fria, ela parte totalmente aberta. Então quando ela vai chegando no nível de set point, ela vai se fechando, vai se ajustando ao sistema. Temos outros sistemas de segurança aqui também, outros instrumentos que faz parte do sistema de segurança do aquecedor. Por exemplo, esse cara aqui, que é um PSL, é um pressostato de pressão baixa, e tenho esse outro aqui na frente, que é um pressostato de pressão alta. Além do manômetro aqui para demonstrar qual que é a taxa de abertura da minha válvula controladora. Conforme ela estiver mais aberta, a pressão é mais alta, chegando até igualar a pressão de 1,5, que é a pressão de entrada aqui, até começar aqui de 0,5, 1, ela vai subindo a pressão conforme essa válvula aqui vai abrindo. Esses pressostatos, eles estão em pontos estratégicos. Esse daqui, ele está na entrada por quê? Caso não tenha gás aqui, ele desarma e o aquecedor não funciona. E esse daqui é de alta, ele também arma, ele desarma e bloqueia, faz o trip, shutdown do aquecedor. Além dele, eu tenho aqui no casco, sentindo diretamente a temperatura do banho, esse cara, que é um termopar tipo K duplo, ele manda o sinal para o processo e o sinal também de emergência. Ele que vê a temperatura da água para saber qual que é o nível de temperatura que eu tenho que chegar, se eu tenho que ligar o aquecedor ou desligar. E esse cara é um TIT, um transmissor indicador de temperatura, normal, que vai mandar um sinal de 4 a 20 aí para ser traduzido aí pelo meu sistema supervisório. Aqui ó, nós temos o tanque principal, composto pelo FireTub, ele armazena água e também tem a serpentina que corre o gás do processo. Eu tenho lá em cima o outro tanque, que é o tanque de expansão, ou seja, essa água vai ser colocada fria quando o aquecedor é ligado, a água aquece e ela se expande para aquele tanque, tá? Então ali para fazer o monitoramento dessa água, eu tenho a chave LSL e a outra chave LSLL. Aquela chave, a LSL, ela envia um sinal aí para o operador saber que a água está se abaixando. Caso esse sinal seja desprezado, o operador não venha completar a água, o que vai acontecer? O nível chega naquele pescoço, né, de união entre os dois tanques, aquela chave de nível ela vai tripar, vai abrir o contato e vai desligar o aquecedor aí para não acontecer maiores riscos ao sistema. Pessoal, essa caixa é o corta-chamas, tá? Como o próprio nome já diz, ela serve para cortar a chama, para que a chama não venha para fora. Ela tem duas colmeias aqui de corta-chama e entrada de oxigênio para contribuir aí na queima. Quando eu retiro a tampa daqui, eu consigo visualizar a tubulação da chama principal, ajuste de entrada de ar para queima e a chama piloto, além de cabo aqui para ignição, cabo de sensor. E aqui finalmente eu tenho o equipamento, né, que é o gerenciador de chama, o gerenciador de todo o sistema, que é o Profire 2200. Ele é o cérebro de todo o aquecedor. Ou seja, todos os instrumentos que nós mostramos até agora, que são chaves de nível, pressostatos,
termopares são ligados nesse instrumento e ele que faz o gerenciamento. É nele que eu seto qual que é a temperatura que o aquecedor liga, qual que é que ele desliga, qual que é a hora que o piloto desliga, a hora que a chama principal desliga. Ele que faz todo o gerenciamento da temperatura do banho. Ele tem esses botões aqui na frente que é para configuração, ele tem senha de proteção de níveis de usuário e nível de configurador. E uma vez que eu faça toda a configuração dele, a partida desse sistema todo se torna muito simples. Basta apenas apertar o botão de Start, apertar o botão de OK, que o sistema já começa a fazer a ignição. A ignição ocorre primeiro pelo piloto, primeiro vai acontecer a chama do piloto. O meu Profire, ele vai visualizar essa chama aqui, ele vai sentir essa chama, e se essa chama for uma chama boa, uma chama 100%, ele vai liberar então para a chama principal, atuando aquelas duas válvulas solenoides que a gente viu lá na frente, juntas, e em seguida atuando a válvula controladora. Nesse momento, ele já liberou um pouco de gás, já está acontecendo a chama aqui na chama principal. Então, nesse momento, a chama está aumentando porque a reguladora, a controladora de vazão está se abrindo mais. Para parar todo o sistema, tão fácil como a partida, é só apertar Stop, o botão de OK e o sistema se para completamente. Então temos, pessoal, vários sistemas de segurança normativos aí, né? Válvulas duplo solenoide, sensores de pressão baixa, sensores de pressão alta. O Profire, ele tem um sensor lá dentro que vê se a chama do piloto está ligada ou desligada. Se ela falhar, o aquecedor inteiro é tripado, ele é desligado, shutdown. Tem o chaves de níveis para ver o nível de água. Então tudo isso faz com que o nosso sistema seja seguro. Tem redundância na medição de temperatura. Aqui eu tenho duplo sensor K, um é para emergência, outro é para processo. Se caso um se distancie do outro, o aquecedor também desliga e gera um alarme. Tudo isso avisando em um sistema com alto nível de segurança.